Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a praticar em alguns exemplos, em alguns exercícios, aquela questão de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem, formação da lei cinética, beleza? E vamos utilizar aí, gente, o que nós chamamos de formação da lei cinética por dados experimentais. Na realidade, gente, a gente só consegue formar aquela lei cinética, a lei de formação de uma reação, né? Velocidade é igual a constante V, a constante de velocidade ele é multiplicado pela concentração dos reagentes elevado aí a uma determinada ordem por meio de experimentos, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, assim, vou pegar essa equação e vou definir já aqui de cara qualquer ordem que eu quiser. Na realidade, não. Eu só consigo formar a lei cinética de formação por meio de dados experimentais. E é isso que as questões elas gostam de trazer em relação a isso. Eles nos dão, por exemplo, uma reação química, por exemplo, H2, gás hidrogênio, reagindo com iodo, formando duas moléculas, né, 2 mols de ácido iodídrico, beleza? Aí ele nos fala que ele fez experimentos, lembra quando eu falei? O que acontece com a concentração? Se eu dobrar a concentração, o que acontece com a velocidade? Vamos ver lá no computador? Lembra quando eu falava isso para você? Então, praticamente é isso daqui que a gente vai fazer agora, só que agora já está tabeladinho, certo? Está tabelado cada experimento que eu fiz, cada modificação de concentração que eu fiz, cada velocidade que eu obtive, ok? E a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente tinha visto lá nas aulas passadas. Então vamos lá. Então aqui, primeiro experimento. No primeiro experimento, primeiro vamos ler a tabela, né? Primeiro experimento, eu utilizei 0,1 mol por litro de H2, que é um dos meus reagentes, e eu utilizei 0,1 mol do I2, que é o outro reagente, beleza? Quando eu usei essa concentração na minha reação para fazer ela acontecer, eu obtive essa velocidade, 3,02.10 a menos 2 mol por litro segundo. Isso significa que essa reação, a cada segundo que passava, 3,02.10 a menos 2 mol por litro de reagentes se transformavam em produto. É praticamente isso daqui que ela quer dizer. Beleza. Aí no segundo experimento, o que eu fiz? Permaneci com a mesma quantidade de H2. Perceba que eu não mudei. Por que eu fiz isso? Normalmente, a gente deixa uma das concentrações em algum intervalo, em algum experimento, sem mudar. Por quê, professor? Para eu conseguir analisar a outra, sem interferência da primeira. Então quer dizer que a gente manteve aqui o 0,1 no primeiro e no segundo experimento, essa mesma concentração, a gente manteve essa mesma concentração de H2 para que ela não interferisse na outra, exatamente. Pode perceber, aqui no primeiro para o segundo experimento, a concentração mudou. Foi de 0,1 para 0,2. Entendi. Então, daqui a pouco você vai entender melhor aonde eu quero chegar. Vamos fazer uma outra análise. Bom, então no segundo experimento, usei 0,1 mol por litro de H2, 0,1 mol por litro de H2 e 0,2 mol por litro de I2. E aí eu obtive uma mudança na minha velocidade, foi para 6,4.10 a menos 2. Então já percebi que a minha velocidade mudou com a alteração das concentrações aqui, beleza? Beleza, professor, tranquilo. Agora aqui, do experimento 3 agora. Bom, eu percebo que do experimento 2 para o experimento 3, a concentração de H2 mudou agora. De 0,1 foi para 0,2. Beleza. Agora, para I2, eu percebo que a minha concentração ela permaneceu constante. Eu não alterei. Verdade, professor. Permaneceu constante. Você não alterou. Isso. E aí, no terceiro experimento, eu obtive 12,8.10 a menos 2 de velocidade, certo? Bom, interpretamos aqui a nossa tabela. Professor, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é construir a lei de formação
para essa reação aqui, beleza? Então, para eu saber a lei de formação, eu preciso saber como cada reagente interfere na velocidade da reação. Lembra? Se eu mudar o reagente, o que acontece com a velocidade? Se eu dobrar ele, o que acontece com a velocidade? Se eu triplicar, o que acontece com a velocidade? Aquilo lá, é essa análise que a gente vai fazer. Bom, nós temos dois reagentes aqui, o gás hidrogênio e o iodo, beleza? O I2. O que acontece, professor? Eu quero analisar o que cada um desses reagentes interfere na velocidade. Eu quero saber se é de ordem zero, de primeira ordem, de segunda ordem. Vamos ver? Então, olha só. Para eu conseguir analisar o que cada um faz separadamente, eu preciso que a concentração do outro permaneça constante, para que eu analise só um deles separadamente. Por exemplo, quando eu vou do experimento 1 para o experimento 2, eu percebo que a concentração de hidrogênio permaneceu constante, não mudou. Então quer dizer que esse experimento 1 e esse experimento 2 é ideal para eu conseguir analisar a influência que o reagente I2 provoca na velocidade. Sério, professor? Sério. Porque quando o H2 permanece constante, não muda, ele não vai interferir. Então eu vou conseguir analisar só o I2. E é isso que você vai ter que fazer nos exercícios. Sempre procurar experimentos aonde a concentração de um deles permaneça constante, para que você consiga analisar a influência do outro reagente. Beleza? Tranquilo, professor. Então, aqui do experimento 1 para o experimento 2 é ideal para ver qual é a influência da concentração de I2. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Do experimento 1 para o experimento 2, eu saí de 0,1 e fui para 0,2. O que aconteceu com a minha velocidade aqui? Duplicou com a minha concentração, quer dizer. A minha concentração duplicou, triplicou, quadriplicou. O que aconteceu com ela? Então, foi de 0,1 para 0,2. Ah, professor, simples. Multiplicou por 2, dobrou. Caso, aqui os números são fáceis de enxergar que dobrou, né? 0,1 para 0,2, multiplicou por 2. Mas caso às vezes os números não dê certo de você enxergar, o que você faz? Pega o segundo experimento, né, que você está analisando e divide pelo primeiro, que você pegou para analisar. Ah, então você pega um segundo parâmetro e divide pelo primeiro parâmetro. Isso. Então, 0,2 dividido por 0,1 vai dar exatamente o 2. Então, quer dizer que do primeiro experimento para o segundo experimento, a minha velocidade dobrou. Ah, professor, entendi. Então, eu saí do 0,1 e cheguei no 0,2. Aí você pega o 0,2 onde eu cheguei e divido por 0,1. E vai me mostrar o que aconteceu com a concentração. Ela multiplicou por 2. Ah, entendi. Então, a concentração dobrou. Beleza, professor. Então, a concentração dobrou. Vamos dar uma olhadinha lá no computador do experimento 1 para o experimento 2. Dobrou a concentração. O que será que aconteceu com a velocidade? A velocidade, ela saiu de 3,2.10 na menos 2 e ela foi para 6,4.10 na menos 2. O que aconteceu com a velocidade? Ela dobrou? Ela triplicou? O que aconteceu com ela? Bom, vamos verificar. Eu saí do 3,02.10 na menos 2 e fui para o 6,4.10 na menos 2. Então, eu pego aonde eu cheguei na velocidade, 6,04.10 na menos 2, aonde eu cheguei na minha análise, e divido da onde eu saí, que é no primeiro experimento, 3,2.10 na menos 2. Pronto.
Agora vamos fazer a divisão. 10 na menos 2, 10 na menos 2, corta. 6,4 dividido por 3,2, isso daqui dá 2. Sério, professor? Sério, dá 2. Ah, então quer dizer que do experimento 1 para o experimento 2, a minha velocidade dobrou. Ah, professor, agora eu entendi, tranquilo. Agora aqui fez sentido. Quando você dobra a concentração de I2, a velocidade também dobra. Ah, o que acontece com a concentração de I2 acontece com a velocidade. Se dobra, a velocidade dobra. Se I2 triplicasse, a velocidade triplicava. Ah, se I2 multiplicasse por 5, a velocidade multiplicava por 5. Ah, professor, então quer dizer que a concentração de I2 ela é aquela de primeira ordem, né? Exatamente. O que acontece com a concentração acontece com a velocidade igualzinho. Ah, então aqui a ordem dele é 1. Pronto, você já sabe que é de primeira ordem. O que acontece com a concentração de I2 é igualzinho, idêntico, acontece com a velocidade. Beleza, professor, entendi. Agora, professor, a gente tem que analisar a concentração de H2, beleza? Então vamos lá analisar a concentração de H2 agora. O que acontece? Do segundo experimento para o terceiro experimento, eu percebo que a concentração de H2 muda. Vai de 0,1 para 0,2. Mas para eu conseguir analisar ele sossegadamente, sem atrapalhar, vamos ver o que aconteceu com a concentração de I2? Ah, professor, foi de 0,2 e permaneceu 0,2, permaneceu constante. Ah, então quer dizer que do segundo para o terceiro experimento é perfeito para analisar a influência da concentração de H2 na velocidade da minha reação. Porque daí I2 é constante e daí não vai atrapalhar, não vai alterar em nada. Então, do experimento 2 para o experimento 3 é específico, é ideal para analisar a influência da concentração de H2. Beleza. O que acontece? Do experimento 2 para o experimento 3, eu fui de 0,1 para 0,2. O que será que aconteceu? Dobrou? Triplicou? Vamos ver? Eu cheguei, né? Eu saí do 0,1 e cheguei no 0,2. Então, se eu cheguei no 0,2, pego ele e divido da onde eu saí, 0,1. Ah, então eu pego aonde eu cheguei na minha análise e eu divido da onde eu saí da minha análise. Exatamente. Beleza? Aonde eu cheguei dividido por onde eu saí. Tranquilo, professor. Quando eu pego aqui, ó, 0,2 dividido por 0,1, dá exatamente 2. Ah, então quer dizer que a concentração minha duplicou. Opa, se a concentração duplicou, o que será que aconteceu com a velocidade? Vamos dar uma olhadinha lá na tabela? Olha só, no intervalo do segundo para o terceiro experimento, o que aconteceu? Então aqui, ó, do segundo para o terceiro experimento, a velocidade, professor, saiu de 6,4.10 a menos 2 e chegou em 12,8.10 a menos 2. Bom, então eu vou dividir a velocidade da onde eu cheguei, a velocidade da onde eu cheguei, 12,8.10 na menos 2, dividido pela velocidade do parâmetro da onde eu saí. Sempre é assim, gente. Da onde eu cheguei, dividido da onde eu saí. Beleza? Para você não se confundir. Então tá aí, dividir as velocidades. Saí, né, cheguei em 12,8.10 na menos 2 de velocidade e saí de uma velocidade de 6,04.10 a menos 2. Bom, 10 a menos 2, 10 a menos 2, corta.
12,8 dividido por 6,4 também dá 2. Ah, professor, então quer dizer que do experimento 2 para o experimento 3, a velocidade duplicou também. Ah, então quer dizer que quando eu dobrei a concentração de H2, a velocidade da minha reação também duplicou. É aquele caso. O que acontece com a concentração, acontece com a velocidade. Se eu dupliquei a concentração de H2, a velocidade da reação também multiplicou por 2. Se eu multiplicasse por 6 a concentração de H2, a velocidade multiplicava por 6 também. É aquele caso. O que acontece com a concentração, acontece com a velocidade. E isso aqui é o quê? Primeira ordem também. Ah, professor, então já sabemos a ordem de cada um dos reagentes. O I2, ele tem uma influência de primeira ordem, em relação à reação. Ou seja, quando eu aumento a concentração dele, por exemplo, multiplico por 3, a velocidade... Então, aqui, ó, quando eu multiplico ele por 3, a velocidade também multiplica por 3. O que acontece com um, acontece com a velocidade. Ah, isso que significa ser de primeira ordem, né? Exatamente. Agora, a mesma coisa acontece com o H2, porque ele é de primeira ordem também. Ah, e de primeira ordem é aquilo lá, né, professor? O que acontece com a concentração de 1, a velocidade sente a mesma coisa. Então, aqui, ó, se eu multiplicasse a concentração de H2 por 4, a velocidade multiplicava por 4 também. Por isso que ele é de primeira ordem. Porque quando eu dobrei ele aqui, ó, quando eu dobrei ele aqui, a minha velocidade também dobrou. Por isso que ele é de primeira ordem. Mas agora, como é que eu vou organizar isso, professor, dentro da lei cinética? Simples. A velocidade é igual a constante cinética vezes os reagentes. Bom, o meu reagente, o meu reagente I2, ele é de primeira ordem. Então, eu vou colocar aqui, ó, concentração de I2 e o expoente 1, porque ele é de primeira ordem. Só arrumar aqui que ficou meio feio. Olha só. Então, aqui, vou pegar meu reagente. O primeiro deles ali, o I2, que eu analisei. Então, o I2 é de primeira ordem. Isso. Agora, eu vou pegar o H2 vezes, de novo, não é mais, viu? Vezes, gente. Sempre vezes aqui. Então, aqui, ó, concentração de H2 e ele também é de primeira ordem. Pronto, elevado a 1. Na realidade, o expoente 1 nem precisa aparecer. Então, se você quiser colocar assim, ó, V é igual a K vezes a concentração de H2, aí o 1 não precisa aparecer, né, nas potências, vezes H2 também aqui. Tá aí a formação da lei cinética da minha reação, beleza? Então, a concentração de H2 é de primeira ordem. E, perdão, de novo, de I2 é de primeira ordem. E a concentração de H2 também é de primeira ordem. Aí que tá. A ordem de cada um é essa, separadamente. Mas a ordem da reação total? E se em algum momento eu decidir multiplicar a concentração de I2 por 2, duplicar a concentração dele, e ao mesmo tempo eu decidi multiplicar a concentração de H2, ou seja, os dois dobrar, o que vai acontecer com a velocidade? Olha só, por causa desse, a velocidade multiplica por 2. E por causa desse, a velocidade também multiplica por 2. Ah, então se eu dobrar as duas quantidades ao mesmo tempo, a velocidade ela dobra por causa de um e dobra de novo por causa do outro. Traduzindo, a minha velocidade multiplica por 4, ok? Então, se eu dobrar os dois ao mesmo tempo, a velocidade quadriplica. Dobra por causa de um, dobra por causa de outro. E é por isso que a gente diz o seguinte:
Como os dois reagentes são de primeira ordem, quando eu somo todos os expoentes, todas as ordens dos reagentes, eu obtenho a ordem da reação. Então, nesse caso, a ordem da reação, a ordem da minha reação geral, global, é o quê? 1 mais 1, ou seja, a primeira ordem do I2 mais a primeira ordem do H2, a ordem geral da minha reação é que ela é de segunda ordem. Beleza? Então, se eu quero saber qual que é a ordem da reação geral, é só somar os expoentes de cada um, ok? Então, a minha reação geral é de segunda ordem, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido como se faz essas manipulações matemáticas, né? E como é que se constrói a lei cinética de formação de uma reação. Na próxima aula eu vou mostrar mais um exemplo desse, para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter sobre essa lei de formação. Então acompanhe a nossa próxima videoaula.